Olá! Hoje nós estamos fazendo alguns pontos rendados usando apenas o transportador, nem carro L, nem cartela. Esse é um ponto que eu fazia, chamava de folha. Tem gente que chama de outros nomes, mas eu transportando com o transportador de 4, também poderia usar o de 3, mas eu preferi usar o de 4. Transportando com o de 4, fiz 4 desenhos. Agora esse é o quinto furinho. Primeiro abrindo a minha folha. Agora eu vou fechar a minha folha. Aquela agulha que nós deixamos centralizada vai ser a que vai receber os pontos. Então, ela recebe ponto de um lado e ponto do outro. Como ela recebeu dois pontos, eu ergo para ela não sofrer de trabalhar. Não consigo fazer mais com o transportador de 4, então eu vou com o de 3. Por que eu não consigo mais? Porque eu só vou transportar 3 pontos agora. Próxima carreira, eu transporto 2. Próxima carreira, eu mudo o transportador para 1. Esse é um trabalho que nós fazíamos bastante em coletes e blusas masculinas. Na parte da frente, sempre um desenho, que geralmente o homem não quer um desenho muito grande, muita coisa desenhada, muito rendado, mas alguma coisinha de enfeite sempre queria. Eu posso fazer uma continuação de folha, abrindo novamente. Para abrir, eu uso o transportador de 4, que não muda. Abrir significa transportar para o lado. Posso fazer a folha do tamanho que eu quiser. Posso fazer maior zona e ir transportando e depois fazer ela fechar. Aqui eu fiz, na de baixo, 1, 2, 3, 4, 5 aberturas. Então, aqui eu vou ter que ter 5 aberturas também. 2, 3, 4, falta mais uma. Terminei a parte de abrir, agora eu vou fechar. Sempre levando em consideração a agulha central, que é essa que vai receber os pontos para fazer aquele meio da folhinha. Primeiro eu transporto o de 4, depois passo para o de 3. Para o de 2. E para o de 1. Posso fazer ele em dupla e fazer uma quantia de carreiras lisa e depois começar novamente, ou começar de um lado ou do outro, fazer intercalado. Ele fica um trabalho bem bonito, bem delicado. Esse ponto folha, existe uma cartela com ele. Nem todas as máquinas vêm, mas eu tenho no livro e um outro vídeo eu mostro como perfurar uma cartela com o ponto folha. Ele marcou a minha vida, o meu início de tricô foi com o ponto folha, então eu não esqueço dele. Certo? Esse é um pontinho. Outro ponto que nós podemos fazer em casacos e blusas que não sejam tão grande o trabalho, que fica uma marca delicada, e, ao mesmo tempo, não te dá muito esforço de usar cartela ou usar carro,
é o pinheirinho. O pinheirinho nós fazemos a separação dele também usando o transportador. Eu vou fazer 2 pinheirinhos pequenininhos. O início é parecido com o ponto folha. Consegui um transportador de 4x6 que não dê problema. Isso agiliza o trabalho. Mas quem não tem pode fazer com outro também, não tem problema nenhum. Só estou dizendo que quando tem oportunidade de conseguir uma ferramenta melhor para trabalho, ótimo. Eu abri 4 furinhos. O próximo eu vou fazer com 3. Começo novamente a abrir. Esse só abre. Três, 4. Esse aqui vai ser com 3 furinhos. E o próximo com 2. Sempre partindo da agulha central, ela me dá um norte para não ficar torto o meu trabalho. Esses nomes que eu dei para o ponto folha, ponto pinheirinho e tudo mais, são nomes que nós inventamos e colocamos no amostruário para facilitar a vida, porque quando um cliente chega e não sabe exatamente o que ele quer, e você diz, é um ponto assim, meio furadinho, meio não sei o que. Então, nós fazíamos uma amostra assim, pequena, com um ponto, deixava num amostruário de plástico, e as pessoas, aí daí com o nome, o número, o tipo de, se tem na cartela, o número da cartela e tal, para facilitar. Ele é chamado de pinheirinho porque ele forma um pinheirinho pequenininho, mas também poderia ser chamado de qualquer outra coisa, certo? Esse era um ponto que nós fazíamos também bastante masculino. Porque é pouco desenho, porque é pouco trabalho rendado. Ele não fica todo vazado. Uma frente de um colete masculino, por exemplo, vazado inteiro, fica meio estranho. Outro ponto era a trança. Trança feita na máquina, não na frontura. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer tranças na frontura. Então, a trança eu sempre acompanhava de 2 desenhos do lado. Um desenho, digamos que eu vou fazer a trança aqui. Vou fazer trança de 2, porque eu não vou judiar minha máquina com trança de 3. Então, minha trança vai ser no centro. Na lateral da trança, eu fazia... Opa, virando para o outro lado. Na lateral da trança eu fazia, acompanhando a mesma quantia de carreiras que eu fazia a trança, eu fazia o desenhinho lateral, que é só fazer uma junção, transportar 3 agulhas e depois mais 3, sempre sobre uma, a central. E a trança eu fazia de 2. Antigamente eu fazia de 3, mas muita agulha torta e judiada, então, mesmo que a trança fique mais bonita, trança de 3 pareça mais bonita,
ela judia muito a tua máquina. Então, depende, ver o que vale a pena. E na lateral, eu fazia tranças a cada 6 carreiras. Trança de 2 a cada 6 carreiras fica muito bonito. Então, esse furadinho lateral também ficaria a cada 6 carreiras. Como eu faço trança? Eu apanho as 2 agulhas da direita, deito o meu transportador, apanho as da esquerda, já recoloco e coloco novamente as da direita. Quando cai ponto, cuidando para juntá-lo bem. Sabe essa agulha que ficou aqui lateral à trança? Eu derrubava ela, chamava ela para baixo. E com o remalhador, eu refazia o ponto no lado avesso. Refazer o ponto é passar o ponto dentro o fio dentro da palheta e puxar. Aí ele fica um trabalho imitando o trabalho feito à mão. Como é que eu faço isso? É o remalhado de um ponto que caiu, por exemplo, só que a gente faz no avesso. Como é que é isso? Pega o ponto lateral à trança, não da trança, porque senão você vai ter um problema bem sério ali. O ponto lateral, abaixa, desfaz o ponto, desmancha ele até a altura, como nós fazíamos de... Aqui eu fiz 3 tranças e desmancho, 3 tranças e desmancho. Até a altura da trança, coloco o ponto dentro do remalhador, o remalhador viradinho, a lombada dele para a máquina e a palheta para você. Capturo a carreira de linha, uma só de cada vez, e refaço o ponto. Capturo a laçada e refaço. O ponto vai para trás da palheta. Quando você enlaça o fio e puxa, ele faz o ponto novamente. Esse efeito que ele dá na lateral fica bem bonito. Parece que é feito à mão mesmo. Na verdade, é feito manualmente, não é feito como tricô à mão. Eu conheci uma moça que ela não tinha a frontura. E não tinha condições de comprar a frontura também. Na época, ela fazia a barra, um sim, um não, ou 2 sim, 2 não, sempre fazendo dessa forma. Ela fazia as 30 carreiras, por exemplo, selecionava o ponto um sim, um não, desmanchava o ponto e refazia pelo avesso, imitando uma barra. Era um trabalhão, não ficava perfeito, mas ela conseguia o intento de fazer uma barrinha. E o esforço e a dedicação dela valiam a pena. Então, essa é uma amostra de trabalho que nós fazíamos também em blusa e colete masculino. Ou a trança maiorzinha, ou 2 tranças laterais, uma do lado da outra, e esses desenhinhos furadinhos no lado. Ficava muito bonito. Isso num colete, por exemplo, digamos que isso daqui fosse um colete, a frente de um colete aberto, eu não centralizava o trabalho no meio, eu puxava um pouquinho mais para frente, para o lado em que ficariam a casinha e os botões. Ok? Aqui, então, eu tenho 3 amostras de trabalho que é possível de ser feito ou com o transportador e com o remalhador, sem usar carro L e sem usar cartela.
e pode ser feito em qualquer máquina, desde as máquinas de tecer lã grossa, também pode ser feito esse tipo de trabalho tranquilo. E essas não têm cartela, pelo que eu sei. Pelo menos a que a minha mãe tinha, não tinha cartela, era bem rudimentar. Então, certo? Bom trabalho!